E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo que a gente vai de novo simular um trampo de um analista de dados. Primeiro porque eu acho que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo, vocês começam a ter uma ideia de como que vai ser o dia a dia de vocês, apesar de, né, ter algumas restrições, eu não consigo simular exatamente como vai ser o seu dia, porque muda de acordo com a empresa, equipe, cultura, todo esse tipo de coisa. Mas eu acho que já dá uma noção do meio que do core, né, do principal da sua função, que vai ser realmente analisar dados e extrair informações a partir dos dados. Eu fiz já em Excel, hoje eu estou fazendo em SQL e eu acho que isso aqui também serve de insights aí para você gerar o próprio portfólio, porque lembra, para você entrar na área de dados, você vai ter que ter um bom portfólio. Não adianta você ter 100 diplomas, 100 certificados, não interessa, na maioria das vezes certificados, esses diplomas contam muito pouco pro mercado. Então, não adianta, gente, vocês vão ter que fazer um bom portfólio, pelo menos a maioria de vocês, né? Putz, de repente você, sei lá, se formou no ITA como primeiro aluno, tem uma porrada de referência aí de professor, de, enfim, gente do mercado que te conheceu por meio de alguma competição. Tipo, tem outros caminhos possíveis, mas o portfólio e divulgar ele no LinkedIn é o mais fácil e o mais tradicional também, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma análise aqui de uma campanha que um banco fez. Isso daqui também é bastante comum, esse tipo de análise. Ó, o dataset é esse daqui. Eu vou colocar o link aí para vocês, mas se vocês quiserem ir, vai estar no UCI, né? UCI Machine Learning Repository, que é esse daqui, ó. Archive, ICS. E aqui tá escrito, né? É que tá bem pequenininho, mas ó, UCI Machine Learning Repository. Tem um monte de dataset nesse site, tá? E aí tem esse daqui do Bank Marketing, ó, que ele é uma campanha de marketing, né? Que um banco português fez para alguns clientes, querendo que eles assinassem, né? Que eles, não que eles assinassem, mas que eles comprassem, né? Que subscribe e assinar, mas meio que eles investissem num depósito a prazo, né? Um term deposit. Eu não sei se a gente tem no Brasil isso, mas seria tipo um CDB mesmo, uma poupança que você tivesse uma data que você pudesse sacar, você vai depositar o dinheiro no banco, né, como se fosse um empréstimo para o banco, e aí depois de um determinado período você pode sacar com uma rentabilidade. Isso aí é o term deposit, tá? Então é como se eles estivessem vendendo algum produto e olha, investe aqui no nosso banco. Essa é a intenção da campanha. Aqui tem a explicação das variáveis, idade, o emprego da pessoa e tudo mais. Beleza, então vamos lá. O que nosso chefe passou pra gente? Olha, primeiro ele falou, cara, é melhor você dar uma checada nesses dados, porque tem alguns campos que tem desconhecido, né? Unknown, tá como. Tá lá vai estar como unknown. Cadê? Aqui. Unknown. Só para você saber. E ele quer que a gente descubra por que está com desconhecido no trabalho, ou no contato, ou na educação, ou no outcome, previous outcome, né? Tipo, o que a ligação anterior resultou, né? Se o cara aceitou, não aceitou e o que aconteceu, né? E aí tem desconhecido nesses campos. Então ele quer saber por que isso aconteceu, ele quer que você pegue umas amostras e manualmente, ou você ou outro analista vai verificar. Vocês provavelmente vão pegar o CPF da pessoa, o que quer que seja, vão ir lá na origem no DW ou em algum outro banco de dados, algum outro local de banco de dados que vocês tenham, para entender por que, que essa informação não veio, né? Às vezes tem algum sisteminha ali, às vezes essa tabela passou por alguns tratamentos, enfim. Ou você vai ter que descobrir isso e aí envolve uma série de procedimentos a depender de como que está o sistema do banco, tá? Ele quer saber quantos clientes a campanha teve e qual o percentual, quantos clientes a gente obteve, né? E qual que é o percentual da campanha. Então, qual o percentual das ligações que resultam em algo para a empresa, né? Nossa campanha é para que esses clientes adotem o depósito a prazo, então aqui a gente quer cliente com bastante capital, certo? Cliente com grana. Será que a gente consegue isso? E aí a gente tem o campo lá que é balance, né? Que é tipo o saldo bancário. Vamos verificar se o saldo bancário de quem a gente atraiu é realmente alto ou não. Então a gente vai verificar isso e vamos ver algumas possibilidades.
E a taxa de sucesso da campanha muda de acordo com o meio de contato, se é por celular, telefone ou desconhecido. Ah, desculpa, é uma pergunta. A taxa de sucesso da campanha muda de acordo com o meio de contato? Então, será que a gente consegue converter mais gente pelo celular do que pelo telefone? Ou o contrário? E como é o padrão de gênero, idade e estado civil entre assinantes contra não assinantes? Então, tem mais de algum gênero entre os assinantes e menos entre os não assinantes? Tem diferença de idade entre esses dois grupos? Tem diferença no estado civil? Então tem uma série de informações aí que a gente vai ter que tentar extrair. Então vamos aos poucos. Primeiro vamos fazer o nosso sanity check aqui, né? A gente vai verificar se esses campos aqui, se algum deles possuir o valor unknown, a gente vai pegar essa linha, né, da tabela e vai selecionar esses caras. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai filtrar se algum desses 4 campos tem esse valor. E se tiver, a gente vai trazer e a gente vai pegar uma amostra dessa tabela. Então, vamos lá. Eu já subi aqui no meu esquema YouTube, tá? Subi os dados banks. Eu estou usando o Workbench, mas cara, se você estiver usando de Beaver, tanto faz. No fim é a mesma coisa, muda poucas coisas. A não ser que, sei lá, eu esteja em MySQL e você está em PostgreSQL. Aí pode ter umas pequenas mudanças, mas também são poucas, tá? Então, no geral, o que a gente vai usar aqui de where, case-when, tudo isso existe no Postgres, no MySQL, no SQLite, tudo aí. Aqui, primeira coisa que eu fiz, eu selecionei, aqui está com 20, mas vamos ser, né, mais conservador. Vamos selecionar, deixa eu dar um zoom. Vamos selecionar as 5 primeiras linhas, então aqui a gente já está vendo que a gente tem idade. Cadê? Calma aí. A gente tem idade, tem o... Oh, meu Deus. Caramba, eu só quero aumentar isso daqui. A gente tem o campo idade, trabalho, o marital, né? Se está casado ou não, estado civil, educação, default, deve ser se ele é inadimplente ou não, saldo bancário da pessoa, se tem casa ou não, se tem empréstimo ou não, por meio de qual aparelho a gente entrou em contato, se é celular, telefone, quantos dias faz, que mês que foi, e o duration, né, que é o prazo do term deposit dele. Acho que isso aqui é o número da campanha, né, se é a primeira, segunda, terceira. Faz quantos dias que a gente ligou para esse cliente a última vez. Previous eu não sei. E se da última vez a gente teve algum sucesso ou não na ligação. E aí, por fim, o Y é se a gente conseguiu ou não esse cliente. Então, primeira coisa, a gente vai filtrar os campos job, né? Na verdade, a gente vai trazer todos os campos, só que a gente quer fazer um filtro. Você lembra como a gente faz o filtro? Eu ensinei no vídeo passado, da semana passada, onde eu falei os primeiros passos em SQL. Se você não viu, vai lá. Mas aí você carrega aí o bank no seu esquema qualquer, não precisa ser YouTube, mas aí você sabe que você vai ter que acessar com o nome do esquema.bank. Beleza? Se você estiver usando MySQL, você consegue criar um esquema aqui, ó. Beleza? Não vou salvar. No dbeaver eu não sei, mas deve ser fácil também. Enfim, você carregou aí os dados do banco, né? Os dados da campanha do banco. E a gente quer filtrar se teve job, ou contact, ou education, ou payoutcome igual a unknown. Então, vai verificar onde job vai ser unknown, ou se contact vai ser unknown, certo? Lembra, a gente quer trazer todo mundo que alguma informação não veio como desconhecida. Então a gente vai ver todos os campos que tem esse valor, ou payoutcome igual a unknown. O que eu estou fazendo aqui? Vou trazer todo mundo que algum desses campos, alguma dessas condições são satisfeitas, né? Então aqui se fosse AND, teria que todas essas condições serem satisfeitas ao mesmo tempo. No caso eu vou usar ou, porque eu quero que alguma delas esteja satisfeita. Se o job for unknown e todo o resto for preenchido,
ainda assim a gente quer trazer porque a gente quer avaliar todas as situações em que teve algum valor desconhecido. E aí a gente tem esses caras aqui. E aí, só que o seu chefe falou o quê? Ele falou, mano, traz uma amostra aí. Então, você vai trazer uma amostra. Então, limite 10. Vamos extrair 10 aqui. Só os 10 primeiros, ó, tem uma variedade razoável. E maior 5 não tanto, mas parece ok. Aí, a gente pode pegar esses dados e exportar para um Excel. Aqui tem um export, né? Ó, e aí você pode salvar um CSV. Beleza? Então, este é o primeiro exercício. Aí a primeira pergunta. O seu chefe falou, filtra algumas pessoas e separa para o outro analista fazer uma análise manual e identificar por que eles vieram com unknown. Beleza? Então, respondemos a primeira pergunta. Próxima. Quantos clientes nossa campanha obteve e qual o percentual de sucesso? Deixa eu arrumar a pergunta aqui. De sucesso dessa campanha. Então, qual que é o percentual de sucesso dessa campanha? Aqui tem várias formas da gente ver isso, né? Primeiro, quantos clientes a gente teve aí de sucesso, né? Quantos clientes a nossa campanha obteve? Bom, vamos só contar clientes que responderam sim, né? Que aceitaram criar o depósito. Vamos assumir que a gente tem número distinto de clientes. Eu não vou colocar um distinct aqui porque eu não tenho uma chave de identificação, não tenho um CPF, então vou pôr um count mesmo e acreditar que aqui não tem duplicidade. E aí a gente vai filtrar quem a gente conseguiu trazer. Então a gente conseguiu trazer 521 clientes. Isso, oxe, não é assim que aqui faz? Então é assim. Assim. 521 ao todo. Essa é uma forma, tá, de você fazer. Isso de 4.521, que seria outra forma. Beleza? Outro jeito de fazer isso seria você fazer o seguinte, tá? Você vai contar quem tem o y igual a yes. E, vamos ver se dá certo aqui. Você vai fazer uma subquery aqui, que vai select count from YouTube.bank. Então, aí não é 1, não, é dividido. Porque o que eu fiz? Esse count se refere a essa query. E aqui dentro do parênteses eu coloquei uma outra query que vai pegar a contagem de clientes totais. Vamos ver se dá certo daqui. Vamos só fazer a conta. Deu certo. Então, a gente teve 11% de sucesso. A gente trouxe 521 clientes e tivemos 11,5% de sucesso. Então, a campanha teve 500, trouxe, né? Vamos colocar. Trouxe 500, opa, num lock estava ativado. 521 clientes. A taxa de sucesso foi de 11,5%, né? 11,5%. 11,5%. Então, mais uma pergunta respondida aí para o nosso chefe. Terceira pergunta. Nossa campanha é para que esses clientes adotem nosso depósito a prazo. A gente está querendo pegar clientes com bastante capital. Como a gente faz? Será que a gente conseguiu isso? Vamos avaliar o balance de quem a gente trouxe e vamos comparar com o de quem a gente não trouxe. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai... não, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar... já sei. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos selecionar a variável y e vamos trazer algumas métricas para cada valor que o y assume. Então, a gente pode trazer, por exemplo, a contagem de clientes. QTD clientes. Só que a gente quer ver o saldo, né? Então, vamos trazer a média. Average AVG balance. Então, a média. Vamos trazer o desvio padrão também, porque aí a gente consegue ter uma noção. STD ou SD? STDev. Balance as STD balance. Só para saber o quanto
quão distribuídos estão esses dados. Vamos trazer também o mínimo, né? Embora aqui já não tenha mais tanta importância. E vamos trazer o máximo também. Deixa isso aqui maiúsculo. As max balance. E vamos rodar. Opa, deu erro. O que deu erro? Deixa eu olhar. Faltou agrupar, né? Group by Y. Então vamos lá. A média de quem aceitou é de 1.571. Opa, então a gente trouxe uma galera que na média tem mais dinheiro do que quem ficou para trás. 1.571 dividido por 1.403. Vamos ver a diferença aqui na calculadora. Caso também você tenha que responder, 1.521 dividido por 1.403. Então a gente está falando de 8% a mais, né? Parece significativo. Eu imagino que se a gente fizesse um teste de hipótese, seria significativo. E curiosamente, os nossos dados estão até menos dispersos. Ó. O desvio padrão de quem não aceitou é maior. O menor valor nosso é menos 1.200. Aí eu não entendi se o cara está devendo para o banco. E o maior é 26 mil e de quem não aceitou é 71 mil. Então, assim, aparentemente, ele, apesar de a gente ter um outlier aí no outro grupo, a gente tem ali uma média maior para quem aceitou. Uma outra possibilidade seria a gente fazer um box plot com esses dados. A gente poderia simplesmente jogar no Excel, né, se tiver um volume razoável, e plotar a dispersão, né? Mas, como não é o caso aqui, a gente não vai fazer. Ou você poderia também fazer o seguinte, ver quantas pessoas tem em cada faixa. Então, você ia fazer uma faixa de 0 a 500, de 500 a 1.000, e para cada um dos valores únicos de Y, né, se aceitou ou não, você verificaria quantas pessoas tem ali. Mas, de novo, eu acho que o melhor seria o boxplot. Não tendo a possibilidade do boxplot, eu acredito que a média e o desvio padrão já lhe dão ali alguns insights sobre essa questão, beleza? Então, passamos aqui, aparentemente, vou colocar aqui, ó. Aparentemente, nossa campanha teve sucesso em atingir clientes com bastante capital. Vamos colocar assim. Poderia colocar aqui to do box plot no Excel. E aí pode você mesmo tentar. Você poderia fazer até uma parada assim, ó. Ó, que interessante. Imagina que para não ficar um arquivo muito pesado para você levar para o Excel, você poderia fazer uma coisa assim, ó. Seleciona só as duas variáveis que você quer. Pega esses valores aqui e exporta para o Excel. Eu acho que aquele limitou a 1.000, tá? Deixa eu ver. Tools. Aqui, ó, aqui. Aqui você poderia tirar o limite. Vamos tentar fazer, se a gente fosse fazer certinho mesmo. Vamos ver se seria possível. Ó, parece que sim, tranquilo. No nosso caso seria possível. Então, se você quiser fazer como exercício aí, jogar isso daqui no Excel e montar o boxplot, fica aí de lição de casa. Teve alguma aula de Excel que eu dei boxplot. Então, você pode verificar lá. Então, já respondemos a pergunta 3. E aí, a taxa de sucesso muda de acordo com o meio de contato? Se é por celular, por telefone ou desconhecido? Não sei. Vamos verificar como que estão distribuídos esses dados. Então, isso daqui seria uma coisa que seria interessante, na minha opinião. Esse daqui eu vou fazer um pouco diferente, ó. Eu vou colocar Y, vou colocar aqui o contact e vou fazer uma contagem. Opa, as
QTD clientes, quantidade de clientes, group by y e contact. Então você teria esses valores aqui. O que eu faria aqui no seu lugar? E aí é só uma sugestão, tem várias possibilidades. Mas uma delas seria... Opa, ele não cola aqui? Eita, achei que ele colava. Vamos jogar aqui em documentos, estudos, praticando Python, apesar de não ser praticando Python. Por que ele salva com .xml se eu quero que ele salve com .csv? Vamos ver se muda alguma coisa, se dá certo. Agora vamos para o Excel. Dados. Obter dados do arquivo do texto CSV. Cadê estudos? Ô, meu filho, praticando Python, quantidade de campanha. Vamos ver se ele consegue entender que o separador nesse caso é vírgula e não ponto e vírgula. Acho que ele entende, né? Entendeu, beleza. Carregou os números certinho. Então, criamos aqui a nossa tabela. Apesar de que eu acho que eu não gostei muito não, hein? É só porque aqui, deixa eu explicar, porque que pode ser interessante jogar no Excel, mas depois eu falo algumas outras formas. Oh, meu Deus. Eu acho que no Excel é bom porque você pode criar tabela dinâmica e aí fica muito mais fácil de você visualizar as coisas sem precisar ficar fazendo tantas queries, tá? E aí, ó, por exemplo, você tem aqui yes e no. E você tem, deixa eu só tirar a linha de grade. Ao invés de colocar só soma, a gente quer ver como que muda a conversão de cada aparelho. Ou seja, a gente quer ver para cada aparelho aqui, ó, tipo para celular, qual o percentual das pessoas que foram atendidas pelo celular que converteram. De quem foi atendido por telefone, qual o percentual que converteu. Então a gente quer o quê? A gente quer mostrar o percentual pela coluna, né? Porque a gente quer ver o percentual que a somatória dessa coluna aqui deu 1, que a somatória dessa coluna dê 100%, dessa coluna dê 100%. Então, vamos colocar como percentual. Muda alguma coisa? Olha, só para o desconhecido, pelo visto, né? Porque pro caso do telefone e do celular, a gente tem conversões bem parecidas. E aqui, uma coisa que você pode fazer, de repente, se você quiser montar alguma coisa para o seu chefe, você pode de repente fazer uma como é que se diz? Um mapa de calor. Se bem que aqui acho que não vai ficar muito bonito não, porque fica muito igual assim. Acho que não é tão interessante não. Que mais? Você poderia talvez entregar como coisa mesmo, como... você pode fazer um gráfico, né? Também. Vamos ver como é que ficaria o gráfico aqui. O gráfico seria interessante. Pronto. Decidimos como vamos apresentar. Vamos ver se tem algum layout bonitinho aqui. Acho que esse foi o melhor, né? Vou colocar aqui. Conversão por meio de contato. Então, esse daqui pode ser a sua apresentação. E aí você mostra que 100% seria a soma dessas duas. Ou você pode fazer por contagem também, né? Vamos também mostrar por contagem aqui. Seria tabela dinâmica. Deixa eu criar uma nova só para não desmanchar aquela. Depois você renomeia aí óbvio que se você fosse apresentar para o seu chefe, você renomearia, né? Coloque tabela dinâmica ou gráficos. Aqui você coloca dados, alguma coisa do tipo, tá? Ou você poderia fazer isso daqui também para o seu chefe. Ó, também seria uma possibilidade.
você mostrar quantos que estão no não e quantos estão no sim. Isso seria interessante. Ou até o inverso, né? Olha, talvez seja interessante até mudar, colocar o inverso, ó. Aí você vai ver pro sim e não para cada um, ó. Você vê que o grupo... É que o ruim daqui é que você não veria o percentual, né? Você tá vendo... Beleza, tem mais pessoas com celular que disseram sim, mas tem mais pessoas com celular que, né? Que estão aqui também. Então talvez aquele gráfico anterior tenha sido um pouco melhor. Beleza? Então aqui você tem opções de como você vai apresentar para o seu chefe. O importante é extrair a informação ali. E a gente já extraiu, certo? Então, segunda pergunta respondida. Segunda não, quarta, tô loucão já. Quarta pergunta respondida. Apenas a única diferença está na conversão das chamadas onde o meio de contato é desconhecido. E aí, gente, só mais um toque, isso daqui seria uma apresentação, né? Você poderia abrir vários slides, o primeiro você meio que mostra, dá um panorama geral dos dados, você pode até fazer outras coisas, dar um count distinct, elencar ali quais são as profissões que existem, tudo mais, enfim, tanto faz. Ou você elenca ali, analisamos uma amostra do desconhecido e o que encontramos foi isso. Aí depois você coloca ali o que a campanha, quanto que ela atingiu e qual que foi a taxa de sucesso. Essa taxa de sucesso poderia ser um númerozão assim no slide, sabe? 11,5% foi a taxa de sucesso dessa campanha. Ou tipo 521 clientes, você poderia colocar 521, ou um número maior, que multiplica, pega o saldo desses clientes e soma tudo. Aí você fala, olha, o saldo que a gente trouxe total, ou o saldo médio foi tanto, sabe? Então tem um monte de coisas que vocês poderiam fazer, ó. Por exemplo, aqui, naquela pergunta lá de sucesso da campanha, né? Qual a taxa de sucesso, que a gente descobriu que era 11,5%, que a gente fez ali? A gente fez um count dividido por select count from youtube.bank. E aí, aqui... não, aqui a gente... não, a gente já viu, né, que tinha isso. Isso aqui não precisa mais. Fazer o seguinte, vamos trazer balance where y igual a sim. Ou você faz isso daqui, melhor ainda, ó. Sum. Aí você poderia colocar esse número, que seria até mais chocante. Olha, a soma total de saldo dos clientes que a gente trouxe foi de tanto. Ou você poderia colocar um average, né, que a gente até estimou em algum outro momento aqui. Mas enfim, esse daqui poderia ser o número do seu slide, sabe? Você abre o slide com um númerozão bem grande e um texto assim meio que tamanho normal. Isso também é interessante. Aí depois o próximo slide, você poderia botar o box plot, alguns insights, depois você poderia botar aquele gráfico que a gente fez agora. E para fechar, a gente vai ver como o padrão gênero, idade e estado civil muda entre quem assinou versus quem não assinou. Então, primeira coisa, vamos ver da idade. Idade acho que é o mais fácil, porque é basicamente olhar a diferença da média de idade por cada uma das respostas, né? Então, a gente vai selecionar as respostas e tirar a média de idade delas. As average age. Group by Y. E aí você fala, olha, a média de idade é de 40 contra 42, né? Então é uma idade bem próxima. Idade 40 pro não, né? Não. Versus 42 pro yes. Aí, de novo, isso daqui pode virar um gráfico, se você quiser, ou só apresentar os números, ou apresentar a tabela também. Então, beleza. Idade, se você quiser, você pode tirar o desvio padrão. Porque vai que tem uma diferença muito grande entre os dois. Também não, né? Parece que os dados, as pessoas que aceitaram têm uma dispersão maior ali entre os dados, mas nenhum absurdo, tá? Então, beleza. O padrão de
de idade tem uma certa diferença, mas não uma diferença tão absurda assim, né? Que mais? A gente pode também ver agora, a gente falou de gênero, né? Vamos ver ali, gênero, deve ser gender, eu acho. E vamos fazer uma contagem também. Ixi, o que eu errei aqui? Não é gender o campo. Deixa eu ver qual que é o nome. Cadê a janela? Aqui. Oxe, não tem gender. Então vamos supor que, na verdade, ele não queria saber a diferença de gênero, idade, estado civil, ele queria saber de estado civil, idade, vamos trocar por uma variável categórica para manter ali o que a gente estava falando. E vamos ver se eu queria uma categórica que a gente não tivesse usado e que tivesse mais de um valor único, mais de 2 valores únicos. Não tem muito. Então vamos usar housing. Então, padrão de ter casa, idade, estado civil muda. Vamos ver se muda. Opa. Ué, é que housing agora entra aqui. Muda o estado, a pessoa ter ou não casa? Bom, aparentemente sim, né? Porque aqui, entre os que... Bom, vamos ver, na verdade. A gente vai ter que jogar isso daqui também para um... Tem duas possibilidades. A gente pode jogar para o Excel, que é um pouco mais fácil e mais direto. Ou a gente poderia fazer uma coisa assim. Case when housing igual a yes. Eu não lembro se é yes só. Deixa eu ver. Select housing from youtube.bank. É yes. Então, beleza. Então, case when housing yes, then 1. Else 0. E aí a gente coloca aqui average. And não, as perk housing. E aí group by y. Olha o que eu estou fazendo aqui. Bom, vamos colocar sum, na verdade, sum. É isso, né? Sum, case when. Ou será que é case when sum? Case when then 1, else 0. End. É isso aí. Aqui não é o percentual, né? Aqui eu tô só somando, mas vamos colocar o percentual. O que eu quero dizer aqui, ó? Eu quero dizer toda vez que for sim, você vai receber 1. Quando for não, você vai receber 0. Só que, gente, quando a gente tem uma variável assim, ó, binária, ela só recebe 1 ou 0. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando a gente tem uma variável binária que só recebe 0 ou 1 e a gente pega a média dela, o que a gente vai obter? Quando a gente tirar a média disso, essa média é o percentual de uns. Qual o percentual de uns que tem nesse grupo. Por quê? Porque pensa que assim, a média é o quê? A gente soma tudo e distribui por n, certo? Então, a gente vai somar esses números e dividir pela quantidade deles. Só que quando a gente está somando, a gente está simplesmente pegando 1 e contando, porque o 1 vai entrar na soma, né? 1 mais 1, 2, mais 0, 2, e o 0 não entra nessa soma. Então, a gente vai sempre ter o percentual de uns. Ou seja, se eu tiro a média disso daqui, eu estou tirando qual percentual de pessoas para cada uma dessas condições de y tem casa igual assim. Então, no caso, a gente tem aqui que 58% de quem não aceitou tinha casa e 42% de quem aceitou não tinha casa. Ou seja,
Em termos de ter casa ou não, parece que não ter casa é melhor para a gente trazer ele. Óbvio, aqui não tem uma relação causal, né? Lembra que a gente está sempre olhando dados aqui que já estão dados, né? Então, ficou meio redundante, dados que já estão dados, mas a gente não está fazendo nenhum experimento aleatório controlado. Então, tudo que a gente faz aqui de certa forma, uma correlação. Até quando você pegar isso daqui e rodar um modelo, uma regressão logística, uma regressão linear, você não está falando de causalidade. Você não está falando que A causa B. Você está falando que A tem uma relação com B. Então, por exemplo, se alguém fala assim, você pega uma equação, uma regressão linear, que seja assim, tipo, preço da casa é igual a 500 mais 2 vezes número de andares mais, sei lá, 2 não, né? Vamos colocar 500 mais 100 vezes metragem. Vamos colocar aqui 100, é muito, né? Porque uma metragem de 50, 500, 100. Vamos colocar 70. E aí você rodou uma regressão linear e saiu isso daqui. Saiu esse coeficiente para metragem, esse daqui para número de andares. E aí você obteve essa equação. Não quer dizer que ter número de andares, cada andar causa R$500 a mais de preço. Quer dizer que a gente observou que para cada andar adicional a gente viu uma casa com R$500 mais caro para cada andar adicional. Agora, a gente não sabe se essa relação é causal ou não. A gente não sabe se o número de andar causa isso ou se tem alguma coisa oculta que a gente não colocou na equação e que causaria isso. E que tivesse um efeito tanto em andar quanto preço da casa. Então, tomem cuidado com isso. A gente está olhando dados que já ocorreram. Então, no caso, a gente está simplesmente avaliando uma relação ali, uma correlação, mas a gente não sabe se isso daí tem alguma causalidade. E aí, como a gente já colocou aqui no caso para o housing, a gente poderia, para o job, seria um pouco mais complicado, porque para job a gente tem... Job não, né? O marital status. Marital, vamos colocar... Marital... E vamos ver quais os valores que existem aqui. Distinct. Então a gente tem aqui married, single ou divorced. Vamos até colocar aqui já comentado. Então a gente tem essas 3 possibilidades. O que a gente pode fazer? Bom, se a gente aprendeu o case when, a gente sabe que case when é marital igual a married, then else 0 and as marital married. Isso daqui é uma das outras possibilidades que eu ia falar lá, além de você montar a tabela e jogar no Excel. Porque você também poderia aqui montar uma tabela, igual a gente fez no caso do... Qual o caso que a gente fez? Do meio de contato, você poderia também jogar aqui, mas eu quero mostrar um outro jeito de resolver. Case when marital igual a divorced, then else 0 and as marital divorced. E aí group by também, né? Y. Vamos lá. Opa, deu errado? Case when... na verdade nem precisava ir. Não, precisava sim porque é diferente. Ué. O que tá errado? Será que esses comentários aqui? Não. Não tem agrupamento, né? Eu não tô agrupando nada, eu tô simplesmente... Não, na verdade eu tô. É isso daqui, né? Porque senão, ele tá simplesmente para cada pessoa, ele vai criar esses campos aqui e atribuir um valor, mas eu não tô agrupando por
E de novo a gente pode colocar average, na verdade. Se você quiser ver o valor absoluto, você pode colocar um sum, mas aí a gente pode ver qual que é o percentual para cada uma das respostas de sim ou não, qual que é o percentual de married, qual é o percentual de single e qual é o percentual de divorced. Aí você vai falar, pô, Yuki, mas aqui não é uma variável binária. Opa, como não? É binário, vai receber 1 quando for married e o 0 caso contrário. Então o que ele vai fazer, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ele vai fazer uma coisa meio assim, ó. Então imagina que a gente tem aqui o cara tem Y e aqui o marital. E aqui tem yes, aqui divorced, aqui yes, aqui single, yes, divorced, yes, single, yes, married. O que a gente está fazendo com aquele case when? A gente está criando o marital divorced, que aqui vai receber 1 e nos outros vai receber 0. Opa. E aqui também 0. A gente vai criar o marital single, que vai receber 0 aqui e 1 aqui. Aí 0, 1 e 0. E aí o married, mesma coisa. E aí, quando eu tiro a média de cada um desses campos, qual que é a média disso daqui? É o percentual de uns. Mas o percentual de uns é o quê? É o percentual de divorced. Então, aqui a gente consegue tirar qual o percentual de cada um, né? Seja yes, no caso aqui yes, né? Mas poderia ser o no. Vamos dizer que aqui seja no. E aqui também. A gente vai ver o percentual de marital divorce para yes e o percentual para no, porque é como se a gente estivesse falando select y e tira a média dessa variável binária aqui. E aí a gente vai conseguir descobrir o percentual para cada um dos status. E aí você vê que entre os que não aceitaram, 63% são casados, 25% são solteiros e 11% são divorciados. Já para quem aceitou, entre os que aceitaram, a gente tem que 53% é casado, 32% é single e 14% é divórcio. Só que aí tá uma coisa, olha que interessante. A gente olhou sobre a perspectiva do yes ou do no, qual que é o percentual de cada um. Eu quero saber diferente, eu quero entre o married, qual que é o percentual que aceita e qual o percentual que não aceita. Porque aí a gente vai ter uma noção de, olha só, porque imagina que aqui tem muito mais marriage, mas porque tem muito mais marriage no geral. Então, na verdade, eu quero o inverso. Eu não quero aqui o marital, eu quero aqui. E aqui vai ser o Y, na verdade, desculpa. O Y vai ser yes. E aqui o Y vai ser no. E aí, a gente vai colocar aqui, mudar também. Y no e Y yes. E aí a gente vai agrupar pelo marital. E por que eu quero fazer desse outro jeito? Porque aqui eu estou olhando da perspectiva de cada grupo de status civil, qual que é o percentual de conversão. Então você vê que para os casados, a maioria não converte. Então lembra o que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que no yes a maioria era casado. Mas por quê? Porque provavelmente tem muito mais casado no nosso dataset. Porque na verdade a maioria dos casados não convertem. Do single, a maioria também não converte, mas parece ter um percentual maior de conversão. E para o divórcio tem um percentual um pouquinho maior ainda, talvez isso daqui não seja diferente, se não tem uma significância estatística, mas aqui tem. Então é importante você saber isso também. Qual a perspectiva do seu problema? O que você está olhando? É melhor olhar sobre a perspectiva da variável x ou da y? Porque isso muda muito a conclusão. Beleza? Então é isso, ó. Resolvemos mais uma questão aí bem importante. Estado civil. A conclusão aqui, o grupo casado é o que tem a menor conversão entre os três. E aí você elaboraria a apresentação final para o seu chefe, falando de cada uma das respostas e que tipo de atitude que a gente deveria tomar ali, que tipo de ação. Será que é melhor desencanar de se a pessoa tem caso ou não? Será que a gente deveria focar no grupo dos solteiros ou no grupo dos divorciados? Será que realmente tem uma diferença?
Será que a gente está focando pouco no saldo das pessoas e não está conseguindo atingir clientes que não está conseguindo trazer muitos dos clientes de alta renda? Não sei, será que essa taxa de conversão é boa? Quais que foram as anteriores? Opa, foram piores. Ah, então estamos melhorando, alguma coisa melhorou. E aqui, será que a gente identifica de algum jeito quais são os problemas? Tudo isso faz parte da tarefa do analista de dados. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar o clube de assinaturas para mais materiais. Cara, precinho camarada. No preço de hoje tá menos de R$1 por dia. Então, cara, muita coisa, né? Muita coisa boa lá, coisa avançada. Então, participa, dá uma moral. E deixa o joinha também, se inscreve, comenta com seus amigos, dá uma moral aí pro trampo que a gente vem fazendo. Fechou? Valeu, gente!